Bom, então, obrigado pelo convite. Karen, sabendo de meus estudos bachelardianos, nos encontramos numa live sobre bachelar, me convidou para tentar essa aventura aqui de novo, que é passar um pouco para vocês o significado na filosofia e na poética bachelardiana dos 4 elementos, porque ele escreve 5 livros dedicados aos 4 elementos, que na verdade são 7 livros, porque ele volta ao fogo no final da vida. Mas isso se chama metafísica cósmica, os 4 elementos fundamentais da natureza. Ele coleciona imagens, isso tudo daqui a pouco vocês vão ver bem na fala, e constitui uma biblioteca cósmica e publica os volumes que são esses aqui. São 5 volumes que ele dedica 2 ao elemento terra. Então aqui está a coleção cósmica com os 2 outros, que um é editado póstumo pela filha filósofa, e A Chama da Vela, que é o último livro que ele publica um ano antes da morte, em 1961. Ele morre em 62. Então ele morre refletindo sobre o renascimento no fogo. Isso é importante ressaltar. Agora, essa questão, eu trabalhei bastante nesse aqui, que foi o meu primeiro livro, que é o Conhecimento e Devaneio. Gaston Bachelard e a androginia da alma, porque esse percurso tem o significado para ele de um itinerário em direção a si mesmo. Essa é a ideia que eu defendo nisso. Essa biblioteca cósmica que ele constitui com esses volumes, colecionando narrativas poéticas sobre os elementos. Ele era um voraz leitor e coleciona essas imagens e vai publicando os livros numa década. De 38 a 48, ele publica esses livros todos. Então eu, averiguando, estudando, percebi que aquilo era um itinerário de encontro, de conhecimento consigo mesmo, que ele nos deixa para que nós também possamos percorrer esse itinerário cósmico aqui, de imagens cósmicas. Então o título que eu dou para essa fala é A Metafísica Cósmica e o Conhecimento de Si, em Gaston Bachelard. E já partimos com a questão do significado latente dessa odisseia cósmica bachelardiana, que para mim, nesse livro meu, interpreto como sendo a conquista de si, na fusão de dinamismo e metamorfose. E daí, citando Nietzsche, Nietzsche diz que toda grande filosofia é a autoconfissão de seu autor. Foi assim, então, que eu intuí, na poética do imaginário cósmico, de Bachelard, nesses livros de Bachelard, etapas de um percurso dinâmico de transformação e de aproximação ao próprio self, a si mesmo. Citando Bachelard agora, ele diz que o escritor nos fala de nós mesmos através de suas imagens. Então ele admite isso já, né? E nos fala de nós mesmos sempre como subjetividades mutantes. Somos seres mutantes, em perene mutação. Aí tem uma dica agora para essa fala, que são 3 termos duplos, que definem um pouco toda a obra bachelardiana. É a novidade, que implica superação, o dinamismo, que implica retomada, essa retomada de si após a queda da bem, e a metamorfose, que implica a ascensão final do personagem da ópera também. Então você vê que bate muito bem. Esse encantamento da Karen com o bachelardismo foi muito bem transcrito nesse espetáculo incrível que eu tive o prazer de assistir com Marli Bulcão também, na primeira encenação, e desejo realmente que Karen encontre a possibilidade de deixar isso em cartaz aqui, ou quem sabe aonde, para que o público possa gozar dessa transcrição teatral de um pensamento tão profundo e tão poético, né? E tão bonito de transformação. A poética dos elementos de Gaston Bachelard é como uma biblioteca de imagens cósmicas. São forças da natureza que propõem sempre essa tomada de consciência individual. Bachelard percorre imagens dos 4 elementos como um itinerário íntimo, e assim descobre a ambiguidade de sua alma. E deixa o rastro dessa aventura nesses 5 volumes que eu apresentei para vocês, que depois são 7, com os 2 últimos do final da vida, como um legado para nós leitores, como um itinerário ou como metáfora da conquista de si,
da conquista da própria interioridade. Gaston Bachelard era professor de ciências e filósofo tardio. Logo, a obra dele segue duas vertentes, que são antitéticas, porém complementares, que é a filosofia da ciência, a epistemologia. Ele escreve num momento crucial da ciência, que é quando surge a revolução científica do início do século passado, com Einstein, com a teoria quântica, com a física molecular. E a outra vertente de sua obra é essa dedicação que ele dá ao imaginário cósmico, ao imaginário poético, que transcreve um pouco todas as artes, em suma, porque ele fala da comoção que a gente prova perante a obra de arte. Então, a aventura do devaneio, para ele, inicia em 1938, quando ele decide, notem que é interessante, ele decide escrever um livro, esperto, professor de ciências que era, ele decide escrever um livro sobre a ciência termodinâmica, porque, leitor voraz de alquimia, ele sentia que a termodinâmica, a ciência do fogo, era sempre poluída por imagens do inconsciente, porque o fogo faz isso com a gente, o fogo nos faz sonhar. Então ele queria psicoanalisar a mentalidade científica para que o cientista pudesse ter um pensamento objetivo sobre o fogo. E daí ele começa nessa tentativa o livro se intitula Psicanálise do Fogo, foi o primeiro dessa epopeia dos elementos cósmicos, no qual, porém, nesse livro, a força do imaginário ígneo, a força do imaginário do fogo, rapta a sua alma, rapta a alma do autor. Ele a leva direto para o devaneio do fogo. Então, ele passa a recolher imagens literárias, que são as imagens, né? São passagens literárias. Ele era um leitor voraz, então lia muito de tudo. Recolhe essas imagens sobre os 4 elementos, que, comentadas por ele, darão, então, origem a essa coleção de 5 volumes de 1938 a 1948. Neles está o percurso que conduz Bachelard ao encontro e à aceitação de sua alma, ambígua enquanto dupla de ciência e poesia, de razão e imaginação, de conceito e imagem, de poema e teorema, antitéticos, são realidades antitéticas que ele funde na unidade de sua alma. Agora, cito Bachelard, ele diz que quando comecei a me interessar pelas imagens literárias, os 4 elementos, fogo, água, ar e terra, ofereciam-se como títulos de livros, foi o que ele fez, para uma enciclopédia de imagens cosmológicas. Cada imagem era guardada num dos 4 dossiês, que ele chama de 4 celeiros. Hoje, minha coleção de imagens comentadas, diz ele, estende-se por mais de 2.000 páginas. E assim a gente chega no primeiro desses volumes, que é o Fogo, a Psicanálise do Fogo, de 1938, que tinha, como eu disse, o objetivo de psicanalizar o conhecimento para depurar a ciência de toda e qualquer forma de devaneio. Ele precisava tirar, ele tinha estudado muito alquimia antiga, então ele sabia que a ciência do fogo, a termodinâmica, era repleta de imagens confusas, de imagens provenientes do inconsciente. Então, para evitar esse envolvimento emocional do cientista, que poderia se traduzir num autêntico obstáculo ao espírito científico, ao espírito objetivo, já que naturalmente a imagem do fogo nos faz sonhar. O fogo seduz, rapta, fascina a alma. O calor das chamas acende o inflamar-se amoroso no esfregamento dos corpos. E, além do mais, para uma criança nascida no campo de um país frio como a França, ele é champenois, ele nasceu na região da Champagne francesa, dentro de um bosque. Então, ali você vive, não é como nós, que o fogo nosso se reduz à chama do fogão, mas o fogo de uma criança nascida no campo, num país frio, tem a ver com todos os momentos da vida, porque é a lareira, é a chama do fogão a lenha, é a luz da vela que iluminava. Ele nasceu ainda em 1800, então ele tinha esse contato dinâmico com a chama da vela. E se encontra
esse autor, nosso filósofo, pensador, se encontra na luta entre a necessidade de purificação da mente científica e o desejo de entregar-se totalmente ao devaneio dessas imagens, acarretadas pelo fogo. Finalmente, Bachelard cede à força da imagem poética. Ele cede ao calor íntimo do fogo. Portanto, a psicanálise do fogo é um texto limite entre razão e imaginação. Porém, a consciência de não ter sonhado em profundidade o elemento ígneo, o fogo, na psicanálise do fogo, conduziria Bachelard de volta ao fogo ao final de sua vida. É quando ele, em 1961, publica esse volume aqui, A Chama da Vela, que é um mergulho no devaneio solitário ao lume de uma chama. Aqui ele traduziu A Felicidade no Repouso, 1 ano antes da morte, e deixa anotações que a filha Suzanne, filósofa também, Suzanne Bachelard, organiza nesse volume que se chama Fragmentos de uma Poética do Fogo. Ele tinha ainda a intenção de publicar um livro que não teve tempo, sobre os 3 mitos do fogo, que são Empédocles, que se joga no vulcão, no Etna de Catânia, na Sicília, Prometeu, que rouba o fogo dos deuses para dar aos homens, e a Fênix, que renasce de suas próprias cinzas. Então, esses 3 mitos mostram o desobediente e fulgurante destino de chama do sonhador de imagens. Tendo sempre a chama como metáfora de uma consciência sempre renovada e sempre renascida. O imaginário é, portanto, essa chama dinâmica de transmutação que, através de ressonâncias e repercussões, atua uma reviravolta no ser do leitor. Essa reviravolta no ser do leitor é o que Bachelard procura. Ele transforma o leitor em criador, através da comoção, quando o leitor tem que reviver a imagem fazendo a sua. O segundo volume é A Água e os Sonhos, de 1941, onde Bachelard cede totalmente ao devaneio. Ele diz: tentei ser racionalista em relação ao fogo, não consegui. Agora aqui com a água ele não vai nem mais tentar, ele cede de cara ao devaneio poético. Dá total adesão ao devaneio nas imagens poéticas da água. No imaginário aquático, ele liberta a poética daqueles escrúpulos racionais que ele tinha tido em relação ao fogo, no primeiro volume dessa coleção. A Água e os Sonhos será uma viagem onírica, emocional, diz ele mesmo, estou citando Bachelard, guiado pela afetividade. Ele exclamou depois, num dos cursos dele na Sorbonne, porque ele era professor da Sorbonne, ele exclamou: sou um ser aquático e lunar. A poética da água, essa transcrita por Bachelard, mostra sempre o embate de forças ambivalentes, como no exemplo da imagem refletida num espelho d'água e da verdade interior daquele que ali se reflete. É o drama de Narciso, né? E também outro embate de forças ambivalentes na água, é a questão da água rasa e água funda. A água rasa, corrente ou estagnada, afoga. Esse é o mistério do suicídio de Ofélia, de Hamlet, e do rei da Baviera, Ludwig, que também se mata num lago de águas muito rasinhas. Enquanto a água profunda e límpida purifica, tonifica, desperta e renova, promovendo sempre uma retomada de si, um reerguer-se, um redressement, como eu disse para vocês antes. Bachelard narra também um aspecto interessante do devaneio aquático, comentando um volume de Edgar Allan Poe, o Gordon Pym de Nantucket. Ele conta de 2 jovens embriagados que, depois de uma noite de farra, dormem numa balsa que se solta do cais durante o sono. E eles então se despertam náufragos, quando acordam são náufragos em alto mar e são salvos por um cargueiro em rota polar, um cargueiro que estava se dirigindo para o Polo Norte. Então uma noite de farra se transforma num devaneio do gelo absoluto. O percurso da poética cósmica tende sempre a revelar e a espelhar a verdade ambivalente e mutante do ser,
porque essa questão da ambiguidade, da androginia da alma, é uma característica de todos nós que Bachelard magistralmente soube realçar, ressaltar nesse itinerário de elementos cósmicos. O terceiro volume é o Ar e os Sonhos, de 1943, quando ele apresenta, aí sim, essa questão bem aqui no meio, que é a questão da verticalidade, o eixo de verticalidade no devaneio aéreo, que imprime duas direções a esse tipo de devaneio, que é o alto e o baixo, como no voo das alturas, no sonho de voo, no voo nas alturas, nos ápices, e a queda nas profundezas oníricas. Esse confronto de qualidades opostas, como em Bachelard também, é o que anima toda a poesia. É necessário ter esse embate de contrários para que a poesia, o sentido poético, se exalte. Imagens poéticas sugerem sempre a mobilidade que regenera o ser. Verticalismo e leveza são essenciais para a transformação. Por isso, bem tinha que voar, né? Para se transformar, pois renovam e transformam o psiquismo que evolui e ascende. A gente viu que o final de bem é a ascensão. Cito Bachelard: para imaginar é necessário saber voar. Outra citação: o homem deve ser erguido para ser transformado. O devaneio de alturas e profundezas oníricas sugere um contato com a autenticidade de cada um de nós, em vistas de realizar a função específica da imaginação. Isso é uma definição clara de Bachelard. A função específica da imaginação é a arte da metamorfose, com todo sentido alquímico que isso possa ter. Ele diz isso num volume intitulado Lautréamont. A imagem literária, então, ergue, transforma e liberta o psiquismo, pois leve, me ergo até voar por cima de meus próprios abismos, como a nossa conversa de ontem, Cristina. Agora, o último volume é duplo, porque é a Terra, ao elemento Terra ele dedica 2 volumes, porque ele trata de 2 tipos de devaneios diferentes. É o devaneio da vontade, na Terra e os devaneios da vontade, onde ele mostra a imaginação extrovertida, que ousa o confronto com a materialidade do mundo, o embate com a matéria dura, e o segundo volume é a Terra e o devaneio do repouso, onde ele trata da imaginação introvertida, e aqui a gente vai ver uma miríade de imagens que foram transcritas magistralmente também por Karen no Espetáculo da Bem. Ele narra aqui a intimidade do ser, o ser que procura a intimidade. Então, no primeiro volume de 47, A Terra e os Devaneios da Vontade, ele descreve o embate criativo com o mundo material, onde resistência e oposição da matéria do mundo instituem e provocam a vontade do artista e do artesão. Esse é o volume mais lido, pelo que eu observei entre amigos, cada vez que falava de Bachelard, amigos artistas, esse é o volume mais lido por artistas plásticos. Todos buscam esse volume aqui, da Terra e os Devaneios da Vontade. A resistência da matéria dura, da madeira, da pedra, dá ao artista a consciência de seu poder de transformação da matéria, como na escultura, na gravura, na cerâmica, no trabalho do ferreiro e naquele do tecelão. Cito Bachelard: transformando, diz ele, transformando a matéria, nós mesmos nos transformamos. Você vê como o devaneio bachelardiano puxa sempre a interioridade do ser para dentro do devaneio. Já o segundo volume sobre a Terra e os Devaneios do Repouso, é a conclusão desse itinerário todo, se conclui na Felicidade do Repouso, de 1948. Aqui ele descreve os espaços da tranquilidade íntima, da felicidade no repouso. É onde ele busca a introspecção, o refúgio, o repouso, a regressão, a proteção e a contemplação interior, através das imagens da nós, fechada na sua casca, da concha, que é o que tem na cenografia de Bem, da casa, da caverna, de Jonas no ventre da baleia, imagem bíblica, das gavetas dentro de um ambiente doméstico, dos cantos de uma casa, dos cantos de um ambiente, de uma sala, da cabana, da gruta e do labirinto.
São todas imagens dessa busca de introspecção. Todas elas traduzem a conquista de um centro de si, um centro de nós mesmos, um centro da interioridade. E ele aqui dá eco ao seu mestre, filósofo, Brunswick, que dizia: fais-toi centre, faça-te centro de você mesmo. Agora, citando o filósofo, ele diz: nos escondemos de nós mesmos, descemos em nosso próprio mistério. Outro devaneio importante, duplo também, que ele apresenta nesse volume da interioridade, é o devaneio da casa natal, onde ele resgata a infância, mas não aquela infância do passado que a gente teve, uma infância da qual me recordaria pela memória. Não, ele resgata uma infância atual, permanente. Eu tenho sempre uma criança interior dentro de mim. É esse contato com a criancice, com a infantilidade atual do ser adulto que ele nos oferece nesse devaneio da casa natal. E também o devaneio da casa onírica. Agora, da casa onírica de uma criança que nasceu sempre na Champagne, num país frio, de bosque, de águas, de rios e de bosques, em soma, com a casa tradicional do campo francês, que é a casa que tem sótão e porão. Então, o sótão e porão reconstitui de novo esse eixo vertical do devaneio que leva a consciência da escuridade, do obscuro do porão até a luz que brilha no sótão. Então, é o trabalho da consciência também, que se ergue do inconsciente até a luz da razão. E cito Bachelard, concluindo esse capítulo duplo, ele diz: ao sonhar a matéria, não se sabe a que profundidade desceremos. Tem sempre essa incógnita. E agora, aproximando-nos à conclusão, ele acreditava que fosse necessário ter dois amores para poder amar os conceitos, por um lado, no seu empenho científico, e as imagens, por outro lado, no empenho seu de transcrever a comoção estética, né, o amor que ele tinha pelas imagens, pelo imaginário, pela imaginação. Então, no percurso, porém, dos elementos, esse que eu acabei de descrever para vocês, 5 volumes em 10 minutos, ele admite ter compreendido tarde a consciência dupla dos, isso eu estou quase citando ele, mas é mais ou menos citação, a consciência dupla dos lados diurno e noturno da alma, os polos masculino e feminino de cada um de nós. Então, assim, através de polarizações interiores, ele alcança, e aqui cito o filósofo, ele alcança a consciência tranquila de minha dupla natureza, finalmente reconhecida. É aqui onde os críticos comentam de uma alma andrógina, uma alma que ousa viver dois contrários simultaneamente, que é também o ápice da comoção poética. A poesia comove quando joga um contrário em frente ao outro, porque abala o nosso sistema racional de pensamento. Então, a filosofia cósmica e bachelardiana é esse itinerário de descoberta de si que converte o ser à sua dinâmica autenticidade. A chave que eu encontrei para isso, para essa afirmação de um itinerário em direção a si mesmo, foi uma frase de Bachelard num volume que se intitula Poética da Matéria, que é a transcrição de conversações radiofônicas dele na França, quando ele diz que os espetáculos do mundo ilustram os mistérios da natureza humana. Então, ele aqui fez a ligação entre o micro e o macrocosmos. Portanto, esses elementos primordiais da natureza traduzem, sim, quando relatados em termos poéticos, os nossos mistérios interiores, profundos da humanidade. Surge daí, então, o homem das 24 horas, como totalidade mutante, que integra em si o dia e a noite. Ele diz, eu sou noturno e sou diurno, mas eu sou um homem só. Então eu reúno em mim dia e noite, luz e treva, razão e imaginação. Uma alma só pode ser as duas coisas. Logo, ele oferece o poeta como modelo de humanidade, enquanto é o único ser capaz de viver em permanente estado de metamorfose. O poeta é aquele que ousa esse confronto com os contrários para viver em perene metamorfose. Somos, portanto, uma obra
que se realiza na superação de si mesmo, em perene reformulação, em perene mutação. A alquimia, que não tem tempo de comentar aqui, mas Bachelard era um profundo estudioso de alquimia, comenta muito em seus textos, é a metáfora desse dinamismo de transformação que atua na rêverie bachelardiana. O pensamento alquímico oferece a Bachelard essa precisa metáfora desse destino de perene transformação e mutação, porque o alquimista, para transformar a matéria, para purificar a matéria, ele tem que ter purificado a própria alma antes disso, senão ele não ia conseguir fazer isso com a matéria. Bom, vimos com essa nossa viagem um pouco rápida entre os 4 elementos, vimos como presente essa notícia de um itinerário dinâmico de conquista de si, mas permanece um paradoxo final, em conclusão. Como é possível que tanto dinamismo possa, afinal, conduzir ao repouso? Então aqui eu chamo em ajuda um fragmento do filósofo pré-socrático Heráclito, que nos ensina que é no movimento que as coisas se repousam. Obrigado.